todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, a segurança é feita pelas polícias militares e civis. Cabe à PM o policiamento ostensivo e é também nela que estão os bombeiros. A Polícia Civil faz a investigação criminal e atende diretamente a população, já que também é responsável pela expedição de vários documentos dos cidadãos. No Rio Grande do Sul, a PM tem um nome diferente, Brigada Militar. O ano de 2012 começou com sérios problemas envolvendo a Polícia Militar. Na Bahia, policiais e oficiais chegaram a entrar em greve por melhores salários. Em outros estados, houve movimentação também por melhores salários e melhores condições de trabalho. No Congresso, já se discutem modificações na estrutura policial, inclusive com a proposta de unificação das polícias e uma política salarial para melhorar a segurança pública em todo o país. O Brasilianas.org discute hoje as polícias e a segurança pública. Vamos debater o funcionamento das polícias, os programas nacionais de segurança pública, a geração de indicadores sobre violência e a integração entre União e Estados para o combate à criminalidade. Para falar do tema, recebemos em nossos estúdios de São Paulo o cientista político e ex-subsecretário nacional de segurança e professor da Faculdade de Direito da FGV, Guaraci Mingardi, e o sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Marcos Tarcísio Florindo. Contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Existem muitas propostas sobre qual deve ser o papel e como devem atuar as polícias num Estado democrático como o Brasil. Mas existe uma unanimidade. A nossa polícia precisa mudar e para melhor. A polícia é o tema de duas propostas de emenda constitucional que estão no Congresso. As duas propõem mudanças no artigo 144, que trata de segurança pública. Uma das propostas, a PEC 300, propõe piso salarial único para os policiais militares de todos os estados. O piso não pode ser inferior ao dos policiais do Distrito Federal. A outra, a PEC 102, também propõe piso salarial único, mas acrescenta vinculação de percentual do orçamento, como já existe na saúde e na educação. E ainda determina que os estados definam o modelo que querem seguir. O atual, com duas polícias, a militar e a civil, ou adotar uma polícia única. Hoje, o Brasil conta com duas iniciativas de caráter nacional para integrar ações de combate à criminalidade. Uma delas é o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o projeto articula políticas de segurança com ações preventivas, valorização dos profissionais da área, combate à corrupção policial e envolvimento da comunidade na prevenção do crime. O programa já chegou a 150 municípios. Até o final do ano, o PRONASSE terá investimento de 6,5 bilhões de reais. A outra iniciativa é a RENAESP, Rede Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública. Ela promove a cooperação em rede com a participação de vários setores, como universidades, sociedade e órgãos de segurança pública. A RENAESP ajuda na formação de profissionais na área de segurança pública e justiça. Bom, nesse primeiro bloco vamos discutir essa questão dessas políticas que estão sendo articuladas no âmbito federal e nos âmbitos estaduais. Eu queria pedir ao Guaraci primeiro que explicasse didaticamente quais são essas principais iniciativas e como se dá essa articulação entre o plano federal e os planos estaduais. Na verdade, como não se dá a articulação. Tá, como deveria se dar. Né? Porque a articulação é muito frouxa, exatamente por causa do nosso modelo federativo. As polícias são atribuição do Estado, a não ser a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. E também uma polícia desse tamanho que é a Ferroviária Federal, que há mais de 20 anos não tem concurso, não muda os quadros. Mas o que acontece é que os estados têm um grau de independência muito grande. Você tem um modelo amarrado pela Constituição de duas polícias que na prática já foi rompido. Porque a maioria dos estados, por exemplo, os bombeiros não estão mais na Polícia Militar. São Paulo e mais 3, se não me engano, é que os bombeiros continuam na Polícia Militar. E alguns, como São Paulo, a parte da polícia científica, a perícia, na prática, já saiu da Polícia Civil. Então, tem estados que têm 4 polícias, tem estados que têm 3, tem estados que têm 2. Certo? E nisso a Constituição amarrou, mas não amarrou totalmente. Essa
distinção a gente pode ver. Agora, o interrelacionamento entre o plano federal e o estadual é muito fraco. O Estado faz ou não, segue ou não determinadas normas. Excetuando aquilo que está no Código Penal, Código de Processo Penal, o Estado tem liberdade de atuar, certo? Então, o que a União pode fazer é dar exemplo e dinheiro. Então, o Pronaf, por exemplo, é uma forma de você dar dinheiro para o Estado desde que o Estado siga determinadas regras. O Fundo Nacional de Segurança Pública, que é mais antigo, também era a mesma coisa. E continua sendo, porque continua a existir. Você coloca o dinheiro federal e fala, nós vamos te dar dinheiro para fazer isso. Você topa? Aí, se o Estado topa, ele faz aquilo. É mais ou menos isso. Ô, Marco, em relação, digamos, a essa maneira de concatenar políticas, os indicadores, hoje, eles são adequados para que a União defina objetivos como contrapartida? Não? Olha, eu acho que o Guaraci pegou bem a questão e acho que o caminho que ele colocou é interessante. Nós estamos falando de um Estado que dos anos 80, dos anos 90 para cá, tem testado novas possibilidades. Essa que é a grande verdade. A questão da federação sempre foi muito complicada, entre descentralizações, centralizações, descentralizações, predações. Eu acho que, de qualquer maneira, essa questão do Pronace demarca uma tentativa de um governo federal mais indutor das políticas para a polícia. Tem todas as complicações que ele falou. Os indicativos, essa questão dos indicativos, bom, a polícia sempre teve complicações com a relação dos indicativos, não é? Afinal, tem as famosas cifras negras que fazem parte da história, né, das organizações policiais, as coisas. É difícil você saber o que acontece efetivamente, né? Tanto no âmbito das ocorrências, como no âmbito do policial atuando nas ruas. Afinal, um policial, basicamente, ele é um profissional que atua sobre os conflitos sociais, e os conflitos sociais são existem tantas possibilidades de resolução, de acontecer as coisas, que é difícil saber de como utilizar esses indicativos. E, sobretudo, quando a gente fala de polícia é poder. Né? Polícia é poder. E quando se lança um indicativo, por exemplo, diminui-se a taxa de homicídios em São Paulo. Aí você vai ter uma briga dos grupos falando, isso é ação da polícia. Não, isso não é ação da polícia, são as políticas de desarmamento. Não, isso é o PCC atuando. Isso fica muito difícil de a gente entender por onde caminha. Só para falar na parte dos indicadores, pensa, no nível federal, não necessariamente você tem que ter indicadores assim tão refinados, certo? O indicador muito refinado teria de ter o gestor local, porque ele que vai ter que decidir onde coloca o seu pessoal, que crime que ele vai dar prioridade. Essas coisas têm que ser locais. O governo federal tem que saber onde está o problema, onde eu tenho que colocar o dinheiro, onde que eu tenho que dar apoio. Vamos pensar no caso brasileiro agora. Tem alguns estados que nem Alagoas. Alagoas é a capital do homicídio agora, nesse momento no Brasil, né? Então, é lá que o governo federal está colocando muito dinheiro, gente. Por exemplo, a Força Nacional está lá. Então, a Força Nacional mandou gente, inclusive, da área investigativa para ajudar a investigar os homicídios e tudo mais. É isso que você tem que saber. Você não precisa saber hoje o que aconteceu ontem. Já o gestor local teria que ter essa visão, saber hoje o que aconteceu ontem para poder distribuir o pessoal amanhã, certo? Agora, só para entender um pouquinho essa questão, a importância das estatísticas e dos levantamentos, por exemplo, há algumas opiniões, não sei se são fundamentadas ou não, que quando você faz uma ação de UPP na favela do Rio, você pode simplesmente estar transferindo esses criminosos para a Bahia. Costuma ocorrer isso aí ou não? Não precisa nem ser... Desculpa interromper. Imagina. Mas não precisa ser na Bahia. Se você faz uma UPP aqui, o criminoso profissional, ele não vai deixar de roubar, aquele que comete crime contra o patrimônio, ele não vai deixar de roubar. É o trabalho dele, né? Ele vive daquilo. Ele vai procurar outro local. Vou dar um exemplo bem simples. Aqui em São Paulo, durante muito tempo, você teve problema do roubo em semáforo, certo? Bom, você faz o policiamento naquele semáforo onde acontece muito roubo. O que o sujeito faz? Ele vai para outro. Porque segurança pública é um cobertor curto. Você não tem gente, você não tem polícia, um polícia para pôr em cada esquina. Nem em Londres, onde falavam isso, não existe um policial em cada esquina. Então, quando você atua muito no lugar, o sujeito espirra para outro. A questão das UPPs é um pouco diferente, porque, na verdade, você está tentando impedir que o tráfico funcione, o tráfico de drogas funcione daquela forma que funcionava naquele local, não é? Você não está guerreando o tráfico, você está impedindo que eles dominem o território. Essa política geral. Então, nisso de impedir o domínio do território, até certo ponto funciona. Não é
uma panaceia, mas até certo ponto funciona. Mas não vai impedir os outros tipos de crime, não vai impedir que o sujeito roube em outro local da cidade. Então, mas... Essa questão da UPP é interessante, né? Porque eu acho que nos últimos tempos foi talvez das iniciativas a mais comentada, né? E eu acho que, voltando ao assunto do Pronace, porque eu acho que ele carrega no seu título a questão da cidadania, e eu tenho a impressão que este talvez seja o maior desafio à polícia brasileira, romper com o seu legado histórico de uma polícia que foi constituída muito mais preocupada em relação à soberania do Estado do que em relação a serviço à sociedade, ao cidadão, né? O que fomentou ao longo do tempo uma série de práticas discricionárias, uma série de práticas arbitrárias como instrumento de controle social, né? E as UPPs, que também têm esse espírito de uma polícia que é mais comunitária, mais vinculada, né? Acho que tem um pouco de falácia quando se fala que ela está lá para combater, para extinguir o tráfico. Talvez é um modelo de tráfico mesmo, um modelo de tráfico ligado àquele tipo de organização como o Comando Vermelho, né? Controle territorial. Estão lá para impedir o controle territorial. Porque o tráfico tem a ver com demanda, né? O tráfico tem... Mas eu acho que não acontece... Eu acho que se não mudar o legado, entendeu? Se não mudar o sentido de missão, não adianta ter a polícia mais perto ou mais longe da comunidade. Você está entendendo? Porque a arbitrariedade pode se impor da mesma maneira. A questão é pensar, né, as mazelas históricas de poder de polícia e tudo mais e começar a concatenar isso de uma maneira mais interessante. Por isso eu acho interessante a ideia do Pronace, cidadania, articulação com políticas sociais, porque desanuvia a questão da repressão, que parece ser o legado realmente histórico do Estado republicano brasileiro em todos os períodos. Bom, a repórter Ana Luísa Médici tem uma pergunta. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode participar encaminhando perguntas para www.brasilianas.org. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta de Homero Bittencourt, de Recife, Pernambuco. Ele fala o seguinte: o Pacto pela Vida, programa de segurança do governo de Pernambuco, tem alcançado resultados excelentes devido à integração entre as polícias, bombeiros, Ministério Público e Poder Judiciário. Ações integradas de cidadania e atenção social, prevenção social contra o crime e outras coisas. Aí ele pergunta: qual o papel dos municípios dentro deste contexto? E por que ainda existem resistências em participar de forma efetiva? Resistências da parte de quem? Essa Acho que é dos municípios, eu entendi. Todo município, aqui na Grande São Paulo, por exemplo, você já teve um fórum de prefeitos querendo para a segurança pública. Eles queriam participar, mas não tinham oportunidade, porque o Estado tem um monopólio na prática, certo? Foi o momento que deu o boom das guardas municipais. As guardas municipais cresceram naquele momento, no final da década passada, começo da década passada. Algumas prefeituras querem participar e outras não querem participar exatamente por causa do ônus. Qual é o ônus? Se não der certo, não der certo. Fui eu que não fiz dar certo. Se der certo, tudo bem, eu aproveito a onda. Agora, se não der certo, eu não posso dizer que é culpa do governo do Estado. No caso do Pacto pela Vida, é um dos 3 ou 4 modelos novos, não tão badalados quanto a UPP, por exemplo, mas que está dando certo. E ele tem mais a ver com a personalidade do governador de Pernambuco, que acompanha, vai nas reuniões e cobra. Ele fala, é isso e aquilo, mas você não me explicou isso. Tal. Ele cobra resultados nisso aí. Tem a ver com a personalidade. Pode ser que isso daí, no longo prazo, não vá tão bem. Mas até o momento tem dado certo, principalmente por causa disso, por causa da vontade. Aquela questão da vontade política, que muitas vezes é jogada de lado, vontade política não faz tudo, mas vontade política ajuda. Não, vontade política dá um pontapé. A falta de vontade política mata. Exatamente. Aqui, quer dizer, quando se fala nessa questão da gestão, a gente está falando de gestão, estamos falando de tentativa de integração e de bancos de dados. O governo federal ele não deveria, de alguma maneira, padronizar formas de atuação, pegando as melhores práticas, ou o federalismo impede isso? Ele deveria ter uma tentativa mais forte de padronizar, sim, de fomentar a unificação, pelo menos, dos sistemas de inteligência. Aliás, isso eu acho que está pleiteado nos programas, eu acho que, de qualquer maneira, isso faz parte do discurso, né? O problema é que eu acho que a questão das políticas de segurança acontece com as políticas de segurança o que acontece com grande parte das políticas talvez mais necessárias ao país, as políticas sociais. A gente enfrenta a questão do ajuste fiscal e isso, de certa maneira, retira verbas que eram fundamentais para implementar esses programas, né? Acho que isso transcende até a questão do Pacto Federativo, que é uma complicação geral, né?
problema talvez seja que, para lá das intenções, tem que haver investimento, né? E os investimentos são sistematicamente podados por uma questão que transcende a questão da política e parte para a grande política. Então, deixa eu ver com o Guaraci, que passou pelo governo. Isso. Tudo. Quer dizer, quando você pega essa questão da Polícia Federal, o trabalho que foi feito de profissionalização da Polícia Federal, quando você tenta criar programas federais para poder aparelhar as políticas estaduais, qual que é a reação que você tinha especificamente das polícias militares estaduais, que em geral é um corpo mais bem organizado que as polícias civis, me parece longe? Com certeza. Inclusive, todo mundo que trabalhou no Ministério da Justiça sabe que os projetos que chegam, a grande maioria os projetos bem acabados são da Polícia Militar, que tem equipe. Tem equipe... Tem inteligência, tem... Não é só isso. Ele tem profissionais de outras... Tem engenheiro, tem médico, tem isso, tem aquilo. Que não é. A Polícia Civil não tem esse pessoal. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que as polícias pedem aquilo que eles querem. Eles têm uma ideia do que eles querem, eles pedem aquilo que eles querem. Se você deixar, a grande maioria das polícias vai pedir viatura e arma. Que nem ambulância para a saúde. O governo federal, que fez, desde a época do que começou o Fundo Nacional de Segurança Pública, já pôs uma regra, que não vai distribuir só dinheiro para viatura e arma. Vai tentar impor as suas políticas, ou seja, eu vou dar dinheiro para isso, para perícia, eu vou dar dinheiro para não sei o que mais, para mudar um pouco isso. Só que assim mesmo, muitas vezes a corporação pede de uma forma que ela pode usar aqui ou aqui. Então precisa de uma fiscalização muito constante. E a única forma do governo federal intervir de fato é assim, você dá o dinheiro e fala, bom, o dinheiro é para isso, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter que devolver o dinheiro daqui a 2 anos, que é o prazo que você, que você faz o convênio. Tem que finalizar em 2 anos, tem que gastar o dinheiro em 2 anos. Agora, tem muitas vezes o governo que pediu, o governo estadual que pediu não consegue gastar. Nós temos aqueles entraves burocráticos no país. Você não consegue gastar o dinheiro. O projeto é mais ou menos, mas na hora de fazer a licitação, fazer isso, fazer aquilo, você não consegue comprar o equipamento ou treinar o pessoal do jeito que queria, certo? Que deveria fazer. Então, nessas coisas é que está o entrave da política, porque algumas vezes o Estado mais ou menos quer seguir a política federal. Vou dar um exemplo, é o caso das ouvidorias de polícia. A primeira foi aqui em São Paulo. Então, havia uma regra, desde o começo do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o Estado que quisesse dinheiro do fundo tinha que ter ouvidoria, tinha que criar a ouvidoria. Alguns criaram pro forma e outros nem criaram. Mas na hora de você distribuir a verba, como é que você vai dizer que o Estado que está ruim das pernas, que está mal na segurança pública, como é que você não vai dar o dinheiro? Não tem nem sequer ouvidoria. Politicamente é uma coisa meio inviável. Você tem que ter muita força, muito poder político para poder dizer, enquanto você não cumprir isso, não vai ter o dinheiro. Porque senão o governador vai na televisão, faz aquele escândalo e tudo mais. E atrapalha qualquer governo federal, né? Então, esse relacionamento que é complicado. Você tenta impor algumas coisas e o Estado tenta outras. Algumas coisas que o governo federal tenta impor são erradas, do ponto de vista do Estado e da regra, porque o Brasil não é idêntico, né? O que funciona no Rio Grande do Sul não vai funcionar necessariamente no Rio Grande do Norte. Tem gente que agora está pedindo dinheiro para colocar o PP aqui em São Paulo, está pensando em o PP aqui em São Paulo. Isso é bobagem. É outro modelo. O tráfico aqui não é o mesmo tráfico do Rio de Janeiro. Então, mas quando a gente pega diagnóstico, por exemplo, a sociologia política, vocês têm um bom contato aí com a Polícia Militar. E a gente sabe que tem uma profusão de trabalhos acadêmicos aí, gerados pelos próprios oficiais da Polícia Militar. Essa inteligência ela não é sistematizada, não gera diagnósticos e formas de reprodução aí para outros estados, ou mesmo internamente aqui para consolidar as melhores práticas? Olha, eu não sei. Eu sei que realmente essa produção vem aumentando. Vem aumentando tanto na academia, como você mesmo disse, com a questão da formação dos próprios oficiais, né? Eu acho que essas questões são complicadas, sobretudo. A gente está falando aqui de muita boa intenção, de muita inteligência, de muito esse tipo de coisa, mas eu acho que isso esbarra, além de gargalos burocráticos, gargalos funcionais e operacionais, entendeu? A polícia, por exemplo, na relação com a universidade, que tenta cada vez mais ser mais próxima, né? Que tentam criar laços, mas a polícia, se as estruturas do Estado, se as instituições do Estado já têm uma lógica corporativa forte, né? Se elas são encismadas pela própria questão da burocracia, de como funciona a burocracia, eu acho que isso se exacerba na polícia, que se percebe mais ou menos como uma espécie de instituição
mal amada, naquele sentido. Todo mundo procura a polícia quando precisa da polícia, mas depois que a polícia fechou a ocorrência, todo mundo critica a polícia, né? E eu acho que essa questão do diálogo e do aproveitamento, sobretudo, dessa nova produção acadêmica vai demorar um tempo para penetrar na própria cultura policial, para cima daqueles que decidem sobre isso. Então, deixa eu entender só uma coisa aqui. Quando a gente pega a saúde, falando em políticas federais, quando você pega a saúde, você tem hoje um partido da saúde aí que entra, seja qual for o governo, você sempre vai ter uma continuidade. A educação, você já tem esses padrões, que inclusive que permitem alianças entre União e Estados, independentemente de partidos políticos. A segurança pública, ela já tem esse padrão ou a interferência política ainda é muito forte? Não é só a interferência política, a gente tem que pensar que são duas, em todo o Estado nós temos duas instituições com modelo muito diferente. Então, eu racha dentro do Estado, bom, em Minas Gerais, outro dia quase teve tiroteio entre as duas polícias, um mês e meio atrás, mais ou menos. Isso se repete em vários estados, que a coisa, de vez em quando, descamba. As polícias vão se dando bem, depois descamba. Mas isso mostra que tem duas orientações diferentes dentro daqueles que estão buscando a mesma finalidade, certo? Esse é um dos problemas. Talvez o principal para você criar um partido da segurança, vamos dizer assim, o grupo da segurança. Como na saúde, como você falou, todo mundo. Você tem ideias que perpassam pessoas que são ligadas à saúde de todos os partidos políticos, têm as mesmas ideias gerais. Na segurança isso não acontece. Então, você tem uma grande disputa de ideias que tem a ver com a questão regional e com a diferença entre as duas polícias. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com brasilianas.org com um debate sobre polícias e segurança pública. Recebemos hoje, em nosso estúdio em São Paulo, o cientista político e professor da FGV, Guaraci Mingardi, o sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Marcos Tarcísio Florido. Nesse segundo bloco, vamos discutir as propostas de criação de um piso nacional salarial para as polícias e a unificação das polícias. Eu gostaria, como é que você vê essa proposta da unificação? Olha, a unificação é complexa, para dizer o mínimo. Vamos pensar assim, nós temos um problema que tem que ser resolvido mais ou menos no local. Em alguns estados, uma só polícia, ok. Em outros estados, você pode ter até uma só polícia em cada região. Pensar no estado de São Paulo. Se você tiver uma só polícia, vai ser uma burocracia, uma só polícia para o estado inteiro, de 140 mil homens. Tá. Então, eu acredito que deva ter uma só polícia fazendo do começo ao fim. A prevenção, patrulhamento, investigação, uma mesma polícia fazendo tudo isso, mas com um comando mais local. Você teria que ter no estado de São Paulo 5, 6 polícias, digamos assim. O modelo mundial, como é que é? O modelo mundial não existe. Não existe? Nos Estados Unidos, a grande maioria das polícias é municipal. Você tem, por exemplo, na mesma área, às vezes você tem a polícia municipal e a polícia do condado, que é o xerife. Tá? E eles, mais ou menos, por causa de 200 anos de história coexistindo, eles mais ou menos distribuíram as atribuições. O xerife cuida do campo, a polícia municipal cuida da área urbana. Tal. Na França, já é uma coisa completamente diferente. Você tem duas grandes polícias, a Polícia Nacional, que trabalha nas cidades com mais de 20 mil habitantes, toda cidade com mais de 20 mil habitantes, e a Gendarmerie, que trabalha nas cidades com menos de 20 mil e no campo. Então, você tem uma divisão por área. Cada uma delas faz tudo. É tanto polícia investigativa como preventiva. Tá? Então, foi feita a divisão. Aqui, o nosso problema é que nós temos duas polícias atuando na mesma área, com atribuições diferentes, mas que cada uma quer fazer o que a outra faz. Então, a polícia militar quer investigar, eles criam um policiamento velado, que a gente é paisana para investigar, e a polícia civil, por outro lado, quer brincar de fazer por prevenção. Então, você pega o pessoal aí quase uniformizado, ou quase fardado, porque já estão uniformizados, mas são policiais civis fazendo prevenção. Então, ninguém está contente em fazer só o que faz. Mas aí o bom seria pensar se está fazendo bem aquilo que faz. Porque eles estão tentando fazer além do que a lei manda, mas não estão fazendo aquilo que a lei manda fazer, certo? Você como que vê essas duas culturas
tão diferentes para quem está de fora, que é a Polícia Militar e Civil, o que significaria essa integração? Olha, como eu também estou de fora, vejo como um pesquisador, não fui como o Guaraci, que tem mais proximidade, eu acho que esse modelo é um modelo clássico, né, da modernização do século XIX para o século XX, né, uma polícia uniformizada ostensiva, uma polícia judiciária. Eu acho que a questão do ciclo completo, se a polícia vai de fato ser uma polícia que trabalha da vigilância ostensiva até a investigativa, não sei se essa é a questão fundamental desse debate. Tem uma questão de custo que deve ser muito complicada para fomentar essa questão, por exemplo, em São Paulo, exatamente pelas divisões históricas que existem entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, pela questão da jurisdição, pela questão de como, na verdade, foi implementado toda a questão do policiamento na cidade com grande liberdade aos policiais. A questão salarial é uma questão complicada, os salários são diferentes e, como ele falou, não tem um modelo, né? Mundialmente não tem um modelo. Esse modelo é mais ou menos, esse modelo de uma polícia civil, de uma polícia judiciária, de uma polícia uniformizada, é um modelo que se repete em alguns lugares. Agora, pensando na questão da unificação, né? E o que ela pode trazer de novidade ou não, eu não sei, às vezes eu acho que pensar em termos da unificação da inteligência dos comandos seria um primeiro passo. Isso teria que ser gradual. Tentar implementar um negócio desse de uma maneira total... Nisso concordamos. Pensa bem. Aqui em São Paulo, o que não acontece com todos os estados, e tem alguns estados que o secretário de segurança não é o chefe das polícias, é só o coordenador, mas aqui ele é o chefe. Você poderia ter na secretaria área de ensino, podia ser dependente da secretaria, área de comunicação, uma série de coisas assim que, na verdade, vai fazendo aquilo que não é o objetivo, não é o final, não é o que a polícia tem de fazer mesmo, são meios, né? Como diria, os mineiros comiam mingau quente pela borda, né? Você ia aos poucos unificando as duas para elas chegarem em algum momento e trabalhar juntas. Porque o problema, só uma coisinha, você tem um problema não só disso que nós estamos falando aqui, mas você tem um problema de orientação que uma polícia militar, então você tem parte da chefia, não toda a chefia. Em alguns estados isso é pior que em outros. Você tem uma chefia que pensa como militar, que se vê como soldado, e do outro lado você tem uma chefia que muitas vezes se vê como jurista, não como polícia. Então quem é nessas duas chefias? Jurista. O delegado que diz, minha carreira é jurídica. Eu sou um bacharel. Então são dois pensamentos antagônicos que têm que coexistir. E nós temos que achar um jeito de fazer eles coexistirem. Porque e sendo complementares, tem que ter um sistema de informação bem azeitado entre as duas. Você tem que ter, no meio delas, uma secretaria de segurança, ou seja lá que nome for, cada estado muda o nome, que consiga fazer com que elas trabalhem juntas, porque vai oferecer todo o suporte para a atividade fim delas e vai mandar. O problema é você achar secretário de segurança que mande. Isso é muito difícil. Imagino. É muito difícil. Numa polícia militar grande, aqui no Rio de Janeiro, a Brigada Militar do Rio Grande, é difícil você achar um secretário que mande e a polícia faça. É difícil. No Rio, eu tenho conversado com o pessoal de modelos de gestão aí, dizem que é um sujeito diferenciado lá. Beltrame? Eu não sei, Não, veja, mas aí não é este ou aquela pessoa. Porque você precisa ter uma continuidade. Não, sim, né? mas fica dependendo de uma... Então, se tira essa peça, muda tudo. E não pode ser assim. Você tem que, é um sistema que tem que persistir independente de quem funciona. Aliás, essa é a ideia, né? Da política. Um sistema político tem que funcionar independente das peças. Isso. Bom, vamos a outra pergunta que a Ana Luísa selecionou dos nossos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar sua pergunta para o site www.brasilianas.org. Bom, Nassif, nós temos aqui várias perguntas a respeito de salários, né, dos policiais. Então eu vou ler uma delas, que é do Lucas Costa. Ele não disse de onde é. Em razão dos baixos salários praticados, há incontáveis policiais se dedicando a atividades paralelas na segurança privada. Não seria muito mais adequado que se dispusesse de uma política salarial que evitasse este fato, que é do conhecimento de toda a sociedade e para o qual as autoridades parecem fazer vista grossa? Porque, pode começar. É o seguinte, minha mãe falava que louvor em boca própria é vitupério. Mas há 11 meses atrás, eu escrevi para o Estadão um artigo, para o Caderno Aliás, dizendo o seguinte: tem essa PEC 300, que quer criar um piso salarial para os
policiais militares e ninguém está negociando com as associações de policiais. Isso vai explodir. Muita gente está falando isso. Eu falei, mas muita gente está falando. Porque todo governador, nenhum governador quer discutir esse assunto. Então, as bancadas deles também não discutem lá no Congresso. O governo federal também não entrou naquilo, porque é pôr a mão num lugar que ele não quer pôr, porque é um problema dos governadores. Então, essas associações não têm com quem discutir. Aí a coisa uma hora explode. Como está explodindo. Ano passado nós tivemos várias greves policiais, esse ano já tivemos 3 ou 4. Tá? Algumas deram notícia, como a da Bahia, outras não. Agora, a questão do salário. Policial ganha mal em alguns estados, em outros não ganha tão mal, em outros ganha, em alguns poucos ganha relativamente bem. Tá? Tem que trabalhar para eles terem um padrão. O policial tem que ter um padrão. Por quê? Porque esse que foi levantado do bico, que é o costume, toda polícia faz bico. Policial honesto não sobrevive só com o salário dele. Ele tem que trabalhar para o Estado, para a população e para outro. O que é conflitante. Claro. Ele vai, digamos, um policial militar comum que faz bico numa padaria, ele faz segurança para o dono da padaria. Uma hora o dono da padaria faz macaco, ele tem que ir prender. Como é que ele vai prender o patrão dele? Certo? Ele vai avisar por telefone que o patrão está indo te prender. Então, isso é problemático. A única saída para isso é você melhorar os salários. Mas tem uma coisa que todo mundo que é da área sabe, que não adianta só melhorar os salários. Porque a procura de segurança particular com porte de arma, que é o caso da polícia, vai continuar. Você sempre vai ter oferta para fazer o bico. O que você vai diminuir é a necessidade. Não vai ter mais necessidade absoluta de você fazer isso. Você, dando um salário condigno, você não pode exigir exclusividade? Não, exigir já é exigido. A lei já fala que você não pode fazer, mas o que acontece é que você pode exigir e mais gente vai cumprir. Você melhorando o salário, menos gente vai ter que trabalhar fora. Essa é a questão. Mas nem em todo lugar. Em Brasília, o PM entra ganhando razoável para o nível brasileiro, muito bem. Não, muito bem. Não é o razoável, você está... Não é muito bem. Muito bem não é, porque não é em lugar nenhum, mas é bem. É quase o dobro do que aqui em São Paulo. Quase, não é o dobro. E essa questão das forças, do bico, tem estudos mostrando o que significa, representa hoje, digamos, a segurança privada em termos de país? É legal agora se colocar essa questão, né? Porque isso mostra que a polícia tem mais de um patrão, tem vários patrões e claro que esses patrões interferem na questão da isonomia. Não dá para ser. E tem pior coisa, né? De repente um cabo monta uma empresa e contrata o sargento. Como é que faz? Como é que faz dentro da própria hierarquia para aquele sargento ordenar aquele cabo? O problema é que parece que tem até medidas de legalização paulatina, né? Dessa questão que é um reconhecimento por vias tortas, pelo avesso, que o Estado paga mal seus policiais. Acho que aí a gente chegou num ponto que é consenso, entendeu? O problema é o seguinte, né? A polícia instrumentaliza muito poder no dia a dia, no seu cotidiano. E um profissional que instrumentaliza tanto poder não pode receber mal, porque senão se corrompe. Não é que o bom salário é um remédio eficaz contra a corrupção. Mas o desespero é a porta de entrada para a corrupção. Claro. Né? E eu acho que aí tem uma questão que é mais de fundo. É que país que queremos? Um país que paga mal o professor? Um país que paga mal o policial? Tudo mais. Tudo bem que você pode ter medidas populistas em torno disso, os estados podem reclamar da questão fiscal. Mas eu acho que aí nós estamos falando da perspectiva de futuro. O que queremos? Que país é esse que estamos construindo? No fundo, essa questão populista ou fiscal, no fundo, é escolha. A escolha não é. Você tem uma outra escolha que é muito política, que é o seguinte: todos os governadores, todos os governos preferem aumentar o efetivo do que aumentar o salário dos efetivos. Então você coloca um monte de policiais ganhando pouco. Política de segurança, carro e polícia, é isso mesmo. Aproveito para perguntar esse negócio dessas injunções aí, esse negócio da multiplicidade de delegacias especializadas. Às vezes você tem numa mesma cidade 3, 4 delegacias especializadas, às vezes você tem um crime de uma determinada categoria que, quando entra um outro aspecto do crime, vai para uma outra delegacia especializada. Esse modelo de delegacia especializada já foi adequadamente discutido para saber se é eficaz?
Bom, tem um problema aí. Aliás, tem duas posições muito divergentes a respeito disso. A ideia melhor é que você trabalhar essa questão da investigação na Polícia Territorial. Polícia Territorial é o Distrito Policial Comum, Delegacia Comum. Tudo fosse para lá e eles investigariam tudo. Mas, na prática, o que aconteceu é que as delegacias nos grandes centros como São Paulo viraram fábricas de boletim de ocorrência. Eles acabam não investigando. Não tem sequência. O boletim de ocorrência, você vai... A única utilidade é, na prática, quando furtam seu carro, você vai levar para a seguradora, ou protestar que roubaram seus documentos, coisas desse tipo, né? O talão de cheque. Fora isso, não tem um objetivo prático, porque a maioria deles não vai ocasionar uma investigação. Já as especializadas trabalham, investigam, mas não é assim. Eles escolhem o que vão fazer, não é tudo o que eles fazem. Tá? Então, você tem que ter algumas especializadas, porque determinados tipos de crime demandam investigação especializada. Tá. O caso de narcóticos, não para fechar uma boquinha de fumo aqui, mas para trabalhar crime organizado, você tem que trabalhar com especializado, mas não precisa ser exclusivo, essa que é a questão. E homicídio também. Homicídio é um aprendizado, é o crime que as polícias do mundo inteiro sabem investigar. Certo? Não que aqui no Brasil se resolva muito. Tem estados que resolvem mais, estados que resolvem menos. Mas é um crime que você tem 200 anos de experiência em investigar. Então você cria um corpo especializado de homicídios para investigar os crimes mais complexos. Mas ele não precisa trabalhar em todos, porque muitas vezes a delegacia local poderia resolver. O problema é tirar essa demanda burocrática da delegacia local. A delegacia local tem a demanda burocrática de atender todo mundo, fazer o boletim de ocorrência. Às vezes o boletim de ocorrência que não quer dizer nada, mas você tem que fazer, porque aquilo entra para a estatística e não investiga. Não investiga. Esse é um dos grandes problemas. Você tem que melhorar a polícia territorial e diminuir as especializadas. O problema é como fazê-lo. Cada cabeça tem uma forma de pensar. Bom, vamos a mais uma pergunta trazida para os nossos telespectadores. Ana. Bom, agora é sobre a unificação das polícias, também tem várias perguntas. É do Álvaro Tadeu, de São Paulo. Ele quer saber o seguinte: quais seriam os principais problemas operacionais para fundir todas as polícias de cada estado em uma única, sob o comando dos governos estaduais? Eu não sei se eu entendi, de cada estado numa única? Quais os problemas operacionais? Dentro do estado. Eu acho que aí cada estado vai ter seus problemas, porque quando a gente fala de Brasil, cada um é uma realidade diferente. Eu acho que devia ter... Olha, o Guaraci está falando de uma coisa que ele está insistindo, polícia territorial, mais descentralização, que é o espírito das políticas públicas modernas, no contraponto que era o passado, especialização, especialização, especialização. Eu acho que a gente tem que... acho que a polícia precisa entrar no debate contemporâneo, por mais que essas posições interfiram em relações de poder interno e externas à polícia, né? Agora, discutir isso é o âmbito de cada estado, né? Como é que funciona em São Paulo, não pode ser como funciona no Amazonas nem na Bahia. Vamos pensar, né? o Acre. O Acre tem 700 e poucos mil habitantes, se não me engano. 700 e poucos mil habitantes, você pode ter uma polícia só, que faça do começo ao fim. Aliás, é muito difícil você manter uma polícia investigativa, o sujeito que vai registrar o famoso boletim de ocorrência, que vai iniciar um inquérito lá na ponta, lá numa cidadezinha perdida. Às vezes você tem um sujeito da PM que poderia fazer esse serviço. Então, nesses locais, ter uma polícia só, ok, e seria mais simples. Outros locais passariam por outros problemas. Né? Então, cada estado é um estado. Esse que é o problema da nossa Constituição engessada. Isso é uma opinião particular. Porque a Constituição engessa, fala... Tem que ter duas, tem que ter uma, tem que ter quatro, tem que ter seis? Não. Porque não pode engessar para o Brasil inteiro um modelo só. Você tem que dar certa margem de liberdade. Senão não funciona. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, Brasilianas.org está de volta. O tema de hoje é a segurança pública e as polícias. Contamos com a presença em nosso estúdio em São Paulo do cientista político e professor da FGV, Guaraci Mingardi, e o sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Marcos Tarcísio Florindo. Nesse último bloco, vamos debater o aproveitamento dos indicadores sobre segurança pública. Então, Guaraci, a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco essa questão dos indicadores aí. Hoje em dia, há
digamos, uma pacificação, uma homogeneização desses indicadores? Mais ou ou ainda menos. tem muito chute? Mais ou menos. Uma das coisas que a Secretaria Nacional de Segurança Pública sempre tentou impor foi um modelo pelo menos um modelo mínimo para chegar às estatísticas razoavelmente coerentes, para você poder comparar, discutir. Até certo ponto, isso tem sido mais ou menos feito. Mas ainda não está bom. Tem vários estados que mandam estatísticas que você não sabe de onde tiraram. São Paulo tem uma tradição antiga nisso. Desde 95 é publicado trimestralmente uma estatística. E a vantagem de você ter isso desde 95 é que isso já foi muito criticado, já teve vários problemas que apareceram. Então, você vai criticando, recebe crítica disso, daquilo, por exemplo, compara os homicídios registrados pela polícia com aqueles que são registrados pela saúde, e aí você vê que tem uma diferença, você critica, aí eles consertam, então a coisa foi melhorando. Alguns outros estados têm passado por esse mesmo processo de melhora, mas a estatística só funciona depois de algum tempo. Você precisa precisa estudar, precisa ver no que ela falha e o que você precisa além daquilo que você tem normalmente. Não adianta você saber, tem tantos homicídios em determinada região. Por quê? Tem coisas que você precisa saber, porque é o porquê. Porque não é o motivo que se mata num lugar não é necessariamente o mesmo que mata no outro. Precisa trabalhar na base daquilo, que homicídio não adianta você simplesmente prender o cara que matou, né? Certo? A vítima já morreu. Você tem que tentar impedir, você tem que tentar prevenir. Para isso você precisa saber alguma coisa além de que simplesmente quantos morreram. Então, eu queria ver com o Marcos. Marcos, tem alguns estudiosos aí que dizem que a partir de um certo número de homicídios aí por mil habitantes, que você entra numa escalada já de violência que é dificilmente reversível. E coloca o Brasil ao lado de Venezuela e Colômbia como sociedades intrinsecamente violentas. Como é que você vê essa questão da violência medida pelos homicídios e as tentativas de reversão desses números? Olha, bom, eu vou começar a falar pela questão dos indicadores, que eu acho uma coisa muito louca, né? Uma novidade em políticas públicas no Brasil. Quando a gente pensa que a gente tem uma república de 100 anos e tem essa preocupação com indicadores há 20, aí a gente começa a entender das nossas mazelas, né? Sem dúvida. E eu acho que quando a gente pensa nessa questão, eu não sei se o homicídio é a melhor maneira de verificar o que eu vou dizer, mas eu acho que o homicídio está, de certa maneira, relacionado a um projeto de modernidade, de modernização que se impôs, né? Excluindo, né? E que exigiu, a partir disso, o que pela própria sua lógica de exclusão, toma a violência como uma demanda. Eu não saberia analisar, você está entendendo, essa questão como colocada. O que o homicídio tem a ver, né? O que o homicídio mostra das nossas mazelas, mas eu tenho certeza que ele mostra um quadro feio, que é histórico, né? E que nós vamos caminhar muito, né, na construção dos indicadores, na saúde, na política social, na segurança, para começar a vencer essas mazelas. Eu acho que é isso. Eu acho incrível a gente ter um Estado que agora só se preocupa com os indicadores. Eu acho que isso é um déficit que precisa ser arranjado e que vai mostrar seus resultados no futuro, porque vai mostrar. Então, eu gostaria, se for pegar, digamos, os indicadores, o breve histórico que nós temos aí, dá para identificar regiões onde você conseguiu reversão significativa de crimes? O maior é São Paulo. Tá. São Paulo teve uma queda de quase 70% no número de homicídios. Isso em que período? De 2000 até agora. Agora teve um repique o ano passado, parece que subiu um pouquinho e tal, mas está muito abaixo do que estava em 2000. 99 foi o pico dos homicídios em todo o estado. Mas daí entra a questão econômica, aquele desarranjo da economia danado. Também, mas não é só isso. Por que aconteceu isso em São Paulo? E vamos pensar, um local do Nordeste que está crescendo, Alagoas, o número de empregos gerados em Alagoas, nesse momento, é proporcionalmente maior do que em São Paulo. Você concorda comigo? Tem razão. Você que é da área, você deve saber mais que... Então, não é só isso. Tem outros fatores. A gente não consegue, muitas vezes, explicar por que sobe o homicídio e também não consegue explicar por que cai. Como ele falou, normalmente as pessoas chamam para si aquilo de bom. Então, a prefeitura vai dizer que foram as políticas dele que reduziu o homicídio. Cada prefeitura diz isso. Então, na verdade, todas as prefeituras de São Paulo foram 100%, porque todas reduziram o homicídio.
A Polícia Civil vai dizer porque melhorou a investigação, a PM porque melhorou a prevenção, quem trabalha com as políticas sociais, é por causa da política econômica, a mesma coisa, todo mundo vai chamar para si. Mas, na verdade, deve ser uma conjunção de fatores que a gente não sabe determinar o peso de cada um. Em alguns lugares, alguns desses fatores devem estar faltando. E eu acho que essa nossa busca é saber quais os fatores que estão faltando ali. O que não mudou ali? Por exemplo, essa questão da violência difusa aí, que vem em bares, quando você enche a cara, matar por mulheres, torcida organizada, dá para ter uma curva aí para saber... É por isso que quem trabalha com as campanhas dos armamentos vão dizer que os homicídios se rebaixaram exatamente por causa da recolha de armas. Porque a maioria das mortes acontece por motivos fúteis, banais, nos fins de semana em bares. Você está entendendo? Os motivos fúteis são responsáveis. O que a gente acha de motivo fútil, porque tem que lembrar, para quem mata, para quem matou, não é nada fútil, não é né? nada fútil. Às vezes é uma coisa boba, isso que é coisa boba. Um sujeito matou, eu trabalhei num caso, muito tempo atrás, que o sujeito pegou um banquinho, um toco que o outro estava sentado, dois moradores de rua, pegou o toco que o outro estava sentado, jogou na fogueira porque estava com frio. Aí o outro veio e matou, porque ele tinha... Entendeu? Pra gente, isso daí, mas para aquele que roubou, que foi o toco do outro. Aí vai ser o problema. Então, os motivos fúteis normalmente são responsáveis por metade dos homicídios. Tá? Existe uma lenda, teve uma lenda nos últimos 20 anos, que a maior parte dos homicídios tem a ver com o tráfico. Em alguns locais, em outros não. Mesmo aqui na cidade de São Paulo, tem essa diferenciação. Em alguns locais tinha mais a ver com a disputa pelo ponto de tráfico, em outras não. Agora, por que caiu o homicídio comum? Por que caiu esse homicídio em bar? Sabe como é a teoria policial do homicídio em bar? Você tem os três estágios animais da bebedeira. O primeiro estágio é o do macaco. O sujeito bebe e fica alegre. O segundo é o do leão, ele fica valente. E o terceiro é do porco, quando ele cai no chão, vomita, essas coisas. Já era, ele não Agora, mata o mais problema é que no bar, principalmente o bar da periferia, aqueles barzinhos apertados, tal, você tem o sujeito que está bebendo há muito tempo e está no estágio do leão e tem o estágio do macaco. O macaco mexe com o leão e morre. Então, o problema é, você tem essas coisas que não dá para você prevenir assim, não dá para você impedir tudo. Você pode tirar você pode eliminar um fator, um insumo, que é a arma. Mas não é só isso também. Isso faz reduzir, mas não é só isso. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma multiplicidade de fatores que levam ao homicídio, que não são suficientemente estudados, certo? No local, porque a questão é você achar pesquisador que vá lá e veja por que se mata naquela região. Aquela região muito violenta, por que matam ali? Porque normalmente, isso é uma coisa, uma coisa que é uma falha da minha profissão, vamos dizer assim, porque eu sou pesquisador também, é que a maioria das pessoas gosta de ir lá, você gosta de trabalhar com os grandes números, aquelas coisas assim bonitas, mas... Coisa de economista. Exatamente. Mas falta quem vá lá. E a gente, sem conhecimento, como é que você vai trabalhar isso? E a estatística está aí para isso. Nós temos um grande problema nas estatísticas, hein? Estatística de homicídio, pelo menos a gente sabe o que aconteceu, tem o corpo. A estatística de roubo, que ele falou cifra no começo, negra. Tem a cifra negra, ou seja, aqueles crimes não reportados à polícia. O Então, furto mais ainda. Vamos Por aí pensar fora. o seguinte, as estatísticas permitem dizer se fechar bar mais cedo reduz significativamente homicídios? Para o defensor do Psyu, sim. Só? Eu não tenho certeza. Até porque o Psyu não está lá na periferia, no botequinho. Depende de onde. Naquela região, o pessoal se mata em briga de bar? Ou é morte profissional? Ou é morte quando o seu time perde? Então, Entendeu? depende da situação local. Não tem panaceia. Não existe um modelo que você pode falar, vamos espalhar isso aqui no Brasil, vai reduzir todos os Mas homicídios. se for pegar os estudos internacionais, por exemplo, eles conseguem precisar causas efetivas aí de crimes, homicídios, ou também não? Alguns conseguem. Você tem estudos ingleses que dizem não só por que acontecem homicídios, como quais foram o que levou a polícia a resolver aquele caso. Nós não temos esse tipo de estudo aqui. Ainda não, né? Temos que maturar muito a questão da estatística e do estudo sobre a estatística para chegar a isso. Não, e mais do que antes de entrar na estatística, você tem que ir no fato. Você tem que construir uma base teórica do fato para você poder construir a base estatística. Não pode partir simplesmente da contagem. Morreram tantos. Tá. Bom, vamos a mais uma pergunta de telespectadores que a Ana Luísa selecionou. Ana.
Bom, Nassif, nós vamos sair um pouquinho de modelos estatísticos agora. A pergunta é de Luciano Chacon, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele pergunta o seguinte: como os senhores observam a participação crescente do Exército Brasileiro nas atividades de garantia da lei e da ordem? Nesse caso, o Exército não deveria fazer parte desses projetos de melhoria das instituições de segurança pública? Pode começar agora, sim. Não tem problema. Não. O Exército é o último ratio, é o que você tem que usar em última instância. Sim. Não pode ser o primeiro a ser usado. Porque senão aquilo fica... A corrupção que muitas vezes você encontra dentro da polícia vai partir. Isso. Você vai encontrar lá no soldado, que ganha menos do que o PM. O recruta do Exército ganha menos do que o PM. Então, você não pode simplesmente usar o Exército para tudo. O Exército pode dar apoio em situações de emergência, ser usado para isso, para aquilo. Essa que teve agora, você teve a greve... Lá na Bahia, manda seu exército para... Mas ele não fez a patrulha, não fez o trabalho da polícia. O que ele fez foi uma presença ostensiva em alguns lugares de pessoas com metralhadora olhando para a praia, por exemplo, o que é um problema muito sério para mim. O que ele ia fazer? Ele ia dar um tiro de metralhadora lá no meio da praia? Tem coisas que não servem. Mas é evidente que em determinadas circunstâncias você tem que usar o exército. Ou, a última instância? Na última instância você pode usar. Mas o que nós temos que trabalhar é na melhoria do nosso sistema policial, tanto na eficácia como na eficiência e também na questão que ele levantou, a questão da cidadania. Tem uma regra na polícia militar, já é antiga, que falava assim que paisano é bom, mas tem muito. Ou seja, você separa entre o policial, o militar e o paisano. É como se ele não se visse parte da sociedade. Então é isso que você tem que melhorar. Fora a questão da eficácia e da eficiência, você tem que levar ele para junto da população. Bom, Brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação dos nossos convidados, o cientista político e ex-subsecretário nacional de Segurança, Guaraci Mingatti, e o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Marcos Tarcísio Florindo. E você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá, então.